Foi referido, uma das coisas que foi referida nas perguntas foi este papel do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Eu penso que isto é de facto preocupante. E é de facto preocupante porque representa, antes de mais, a admissão por parte da União Europeia das consequências profundamente negativas que tem a sua política comercial nos moldes em que tem vindo a ser conduzida. Em especial, os impactos que tem, já não apenas sobre os setores industriais, mas sobre os setores produtivos da agricultura, portanto, sobre a agricultura. E a avaliação que devemos fazer a esta proposta de alargamento à agricultura não pode ser separada da avaliação que a gente faz sobre o funcionamento deste instrumento para o que temos aí, que serviu fundamentalmente para justificar e legitimar até certo ponto as deslocalizações industriais, deixando alguns patacos que nós sabemos para que servem, enfim, para pouco mais que mitigar o profundo impacto económico e social dessas deslocalizações, mas que estão sempre muito longe, o pouco que fica, de mitigar esse impacto na sua totalidade, e agora o que se pretende é estender isto à agricultura e, portanto, pela nossa parte, é com grande inquietação que vemos esta proposta e não somos favoráveis a este caminho. Pelo contrário, rejeitamos. Foi colocada uma questão também sobre possibilidades de orientação, de concertação de posições portuguesas, etc. Bom, eu, por exemplo, não sei qual foi a posição do Governo, mas gostava de saber qual foi a posição do Governo português nas negociações no Conselho sobre o acordo com Marrocos. Porque se é certo que hoje Portugal tem, em comparação com o que acontecia no passado, instrumentos de defesa do seu interesse vital, enfim, já não são os que tinha no passado, porque prescindiu de alguns desses instrumentos de defesa do interesse vital, e, portanto, a capacidade que tem de defender esse interesse vital é hoje menor no Conselho, mas tem uma posição que certamente terá assumido e tem ainda margem de manobra e margem de defesa. Eu gostaria de saber qual foi a posição, não sei. Sei que no Parlamento Português houve, como disse há pouco, todo o tipo de votos. Houve votos a favor, houve votos contra, houve abstenções. O PCP votou contra o acordo. Isto não foi a posição de todos. Aliás, vi, inclusivamente, justificações públicas do sentido contrário, do voto a favor do acordo, como uma defesa que é necessário fazer dos interesses da União Europeia no Magreb. Isto conduz-me para outro grupo de questões que foram colocadas, que tem que ver aquilo que foi designado genericamente os interesses da União Europeia em termos comerciais, indo até um pouco além do domínio estrito da política agrícola. E como é que nós vemos, penso que foi essa a pergunta que foi feita, esta reorientação do comércio internacional, se deve ou não ser uma prioridade a intensificação dos fluxos de comércio internacional, com um papel acrescido da União Europeia disso. Bom, eu penso o comércio internacional não é um fim em si mesmo. Nós não podemos dizer que seja bom ou mau haver muito ou pouco comércio internacional, depende dos objetivos que serve. Portanto, não fazemos essa apreciação, é positivo ou é negativo o peso da Europa estar a decrescer no comércio internacional. Depende. E a política de comércio internacional tem um caráter instrumental, pode servir a objetivos positivos, a objetivos negativos. Se a intensificação do peso da União Europeia nos fluxos de comércio internacional servir os interesses de Portugal, melhorar os nossos indicadores económicos e sociais, reforçar o nosso sistema produtivo, fortalecer a nossa economia num conjunto de setores, é bom. Se for o contrário, é mau. E o que nós constatamos é que tem sido fundamentalmente mau. Nos modos em que tem vindo a ser conduzida a política comercial e em que o livre comércio assume um peso central e um papel central, tem prejudicado, tem beneficiado, era o que eu dizia há pouco, e alguns referiram-se a isso também. Quer dizer, a agricultura é usada como moeda de troca nas negociações, seja na OMC, seja nos acordos bilaterais que são feitos, quer com países, quer com blocos regionais. A agricultura é utilizada como moeda de troca dos interesses ofensivos dos países do centro no domínio da indústria e no domínio dos serviços. Quer dizer, não é Portugal que tem beneficiado com isso.
fundamentalmente. Era o que eu dizia há pouco, os benefícios e os prejuízos que sempre decorrem de acordos deste tipo têm uma base geográfica. Uns localizam-se num sítio, outros localizam-se noutros. Não só geográfica, também social, porque depois dentro de cada país há grupos e classes que beneficiam, outras que são prejudicadas. Mas, grosso modo, é isso que tem acontecido. Portanto, eu não encararia a coisa deste ponto de vista, o que é que se a Europa beneficia, ou a União Europeia beneficia ou não, ou é prejudicada. Tudo depende para onde é que esse comércio está orientado. Agora, nós não podemos também perder de vista uma perspectiva. A União Europeia cai muitas vezes até em contradição. Por exemplo, aqui não tenho tempo para desenvolver esta ideia, mas vou ser muito breve. Nós temos hoje, à escala planetária, fluxos de mercadorias, fluxos de matéria, de energia, que estão associados a esses fluxos de mercadorias, que são pura e simplesmente insustentáveis. E que são insustentáveis do ponto de vista económico e social, porque levam à destruição de sistemas produtivos em muitos países, mas são insustentáveis do ponto de vista até ambiental, por isso, pela quantidade de energia, de recursos que implicam associados a esses recursos. E, portanto, esta insustentabilidade está a ficar cada vez mais clara e aponta-nos para uma relocalização da produção, uma maior importância dos circuitos de produção e consumo mais curtos, por razões de sustentabilidade económica, social e ambiental, por tudo isto. E, portanto, isto está nas antípodas do livre comércio, esta visão. Se a União Europeia deve prosseguir acordos multilaterais ou bilaterais? Alguém perguntou isto também. Bom, a resposta é a mesma, quer dizer, independentemente, depende dos objetivos desses acordos. Se for para servir os mesmos interesses que têm servido até aqui e para prejudicar os mesmos, nem uns nem outros. A política comercial é um instrumento, e eu insisto neste caráter instrumental, da maior importância. Eu dou-vos um exemplo, tenho que abreviar, mas é um exemplo que eu julgo muito interessante. O Parlamento Europeu organizou aqui há dias uma delegação ao Equador. O Equador saiu, como não sei se sabem, mas saiu das negociações que a União Europeia tinha em curso para um acordo de livre comércio com o bloco da Comunidade Andina. Houve países que saltaram, o Equador foi um deles, e o acordo acabou por se fazer só com a Colômbia e com o Peru. E, portanto, na sequência disso, organiza-se esta delegação para perceber um pouco melhor, porque agora foram reatadas as negociações, as razões que estiveram na base da recusa por parte do Equador deste comércio. E o Presidente do Equador, reunimos com o Presidente e dizia-nos, um país como o Equador, que prescindiu da sua política monetária, porque o Equador tem economia, tem o dólar, a moeda do Equador é o dólar, portanto, aí há um certo paralelo com o que se passou connosco, prescindimos também, abdicamos do instrumento moeda, que hoje já não temos, portanto, a política monetária é conduzida a partir de Frankfurt, como sabem. Um país que prescinde da política monetária. Prescindir da política comercial neste cenário é suicidário. E, portanto, percebam-nos, este é um dos poucos instrumentos de ajustamento que nós temos, e se queremos defender alguns setores da nossa economia, não podemos prescindir dele. E, por isso, rejeitaram o acordo com a União Europeia nos moldes em que a União Europeia o estava a propor. Estão abertos a um acordo, mas lá está, tenha em conta as complementaridades entre um país e os outros, e que não afete, que não prejudique os setores produtivos do Equador. Portanto, isto lá está, esta perspectiva que nós encontramos e que se estende, como vocês diziam, ao Brasil, à Argentina, de defesa dos seus setores produtivos, da sua economia, da sua sociedade, e utilizar a política comercial como um instrumento para isso, portanto, está longe de se restringir, primeiro, está longe de se restringir à Argentina e ao Brasil, e segundo, vai a outros países, e segundo, é de facto demonstrativo de uma posição que está nas antípodas daquela que cá se tem adotado, com esta diferença, é que nós olhamos para um lado e para o outro e vemos que os resultados são também opostos. Lá, de facto, são positivos, são países que estão com crescimento económico, são países que estão a melhorar os seus indicadores económicos e sociais, e aqui estamos na trajetória inversa. Portanto, isto devia servir para se pensar. Como é que se reage perante a atitude do Brasil e deste aumento das taxas? Nós tivemos a oportunidade de questionar a Comissão Europeia sobre isto, portanto levantamos lá esta questão também. Eu próprio fiz uma pergunta à Comissão Europeia sobre que medidas ia tomar na sequência desta atitude da parte do Brasil. Enfim, não, mais do que isto, não há ainda resposta. Agora, eu penso que o Brasil, e já agora isto também é uma avaliação um pouco subjetiva, e aqui tanto a Maria do Céu como o Nuno Melo poderão também dar a sua opinião sobre isto, mas, por exemplo, eu julgo que aqui há alguns matizes em relação ao que é a posição da Argentina hoje e o que é a posição do Brasil. A posição da Argentina é uma posição, de facto, mais marcada de defesa
dos seus setores produtivos. O Brasil, não abdicando desta componente, tem hoje, se calhar, interesses, digamos assim, ofensivos também na Europa, que serão superiores àqueles da Argentina e, portanto, há aqui um balanço que introduz algumas matizes no posicionamento de um e de outro país. E quando há pouco eu falava no tal plano B, isto novamente é uma avaliação subjetiva, não poderá ser confirmada ou refutada, mas de facto perante o impasse nas negociações com o Mercosul, há quem se movimente nesse sentido, procurar com outros, senão com a totalidade do bloco, procurar com outros, e outros o Brasil emerge como o principal país, e um país incontornável. Se nós somos favoráveis a isso ou não, evidentemente penso que por tudo o que eu disse até agora, não somos favoráveis a essa perspectiva, não é? Exatamente porque ela será conduzida nos mesmos moldes em que têm vindo a ser as negociações do Mercosul e, portanto, como dizia, prejudiciais para o interesse nacional. E, portanto, também das últimas perguntas, Portugal deve ter ou não uma forte oposição a estes acordos? Deve. Na nossa opinião, deve. Infelizmente não tem tido. E quem é que não tem tido? Não têm tido os governos que têm negociado isto no Conselho e não têm tido alguns dos deputados no Parlamento Europeu também. Como digo, nós olhamos às votações e vemos todo o tipo de votações. Agora, pela nossa parte, nós temos uma posição, e que é no discurso e depois coerente no voto, porque votamos contra estes acordos. Pronto, julgo que respondi mais ou menos porque é que não fazemos o mesmo que o Brasil e a Argentina. Depois nós entendemos que, de facto, é um exemplo, por tudo o que disse anteriormente, é um exemplo salvaguardando as devidas distâncias, salvaguardando as especificidades daqueles países, as nossas também, mas do ponto de vista do que é assumirem a defesa do interesse nacional e usarem de instrumentos como a política comercial e outros, e não queria fugir aqui à questão também da nacionalização da companhia petrolífera, que tanto inquietou o Parlamento Europeu por estes dias. A verdade é que está ali uma perspectiva de defesa do interesse nacional inequívoca, de defesa dos interesses da economia argentina e pôr setores-chave da economia ao serviço do desenvolvimento económico e social e não do lucro de grupos estrangeiros. Pronto, ficavam por aqui.